Olá, tudo bem? São José dos Campos comemora 247 anos e a TV Câmara conversou com uma das mulheres mais apaixonadas pela cidade. Cientista e vice-presidente do Centro de Estudos da Cultura Popular, ela falou sobre a importância e o resgate das tradições da região. Com a palavra, Ângela Savastano. O Museu do Folclore, ele foi criado praticamente quando foi criada a Fundação Cultural. Eu acho que vocês sabem que a Fundação Cultural, ela foi criada em 1986 e foi por uma decisão de um prefeito que nós tínhamos aqui, o Hélio Augusto de Souza. E eu considero assim a criação da Fundação Cultural uma coisa muito importante para São José. Porque, como todas as cidades, São José dos Campos tinha suas secretarias, etc. E houve um desejo, eu acredito, com todo o apoio do Hélio Augusto de Souza, de dar uma voz maior para a Secretaria de Cultura. E juntou com algumas pessoas da cidade que achavam importante que essas políticas culturais para a cidade deveriam vir mais da comunidade, não é? Para atender um anseio da comunidade. E aí foi criada a Fundação Cultural. Então, foi nesse momento que eu sou chamada também para participar das comissões, porque a Fundação Cultural, ela tinha assim, ela criou tinha o núcleo, a diretoria, né? E tinham diversas comissões de diversas áreas, música, teatro, literatura, artes plásticas, cinema, dança e folclore. Então, qual foi a intenção dessa instituição? Era chamar para esses núcleos, essas comissões, pessoas da comunidade interessadas em cada área da cultura. E ali sentavam e discutiam o que seria melhor para São José dos Campos, ações nessa área. Então saía desses pequenos grupos, e cada um na sua área, as ideias. Éramos um banco de ideias, na verdade. E nesse momento também foi criada a Comissão de Folclore. E aí eu sou chamada para fazer parte. Eu e mais 100 e tantas pessoas, todo mundo que gostava de folclore, né? Quem que foi para essa comissão? Quem gostava de folclore? Mas quem é que gostava de folclore? Muita gente gostava de folclore. E gostava de folclore como todo mundo gosta, porque é coisa interessante, enfim, cada um tinha o seu conceito. E nesse momento, eles escolhem aquelas pessoas que têm que representar esse grupo de pessoas num conselho na fundação. Então foi assim que começou tudo. Nós nos reunimos, como era uma proposta da prefeitura, teve um problema aí. Para criar essa fundação, a proposta foi ela veio substituindo uma Secretaria de Cultura. Tinha então a Secretaria? Tinha a Secretaria de Cultura, que é a Secretaria de Cultura, fazia seus projetos, etc., e implantava. Mas aí a ideia era que esses projetos viessem de baixo para cima. Essa proposta da Fundação, que eu gosto de falar, que foi uma proposta muito democrática, porque os projetos deveriam sair da população. E foi assim que aconteceu mesmo. As outras comissões já tinham uma linguagem comum, mas folclore estava... O que é folclore? O que é isso, né? E esse foi o grande desafio que nós tivemos na Comissão de Folclore. Por quê? Quando nós nos reunimos, e essas pessoas que se reuniam nessas comissões eram todos voluntários. Não recebiam, não recebiam, era só ideias. Então ia lá, eu acho que deve fazer isso, acho que deve fazer aquilo e tal. Mas o que é que algumas pessoas que foram convidadas, eu e mais algumas,
eu me senti perdida, porque não havia ainda, naquele grupo de pessoas, um conceito de folclore. Tá? Quando você fala em teatro, você sabe o que é teatro, música, literatura, mas folclore era o que o povo entendia de folclore. Então nós da comissão achamos o melhor seria nós nos prepararmos sobre o folclore, primeiro para saber conceitualmente do que nós íamos tratar, e aí começou todo o processo, com todo esse cuidado de, na verdade, assim, o primeiro passo foi a gente entender o conceito de folclore. O que é folclore? Tá? Isso aqui era a maior preocupação. Isso levou um tempo. Tudo começa com um conceito da palavra. E folclore, como é uma coisa que já está dentro da pessoa, a pessoa interpreta do jeito que entende, né? Sentimos a necessidade de, já algum tempo depois, a gente sair a campo para ver o que estava pulsando de folclore na cidade. Aí já com conhecimento direitinho, conceitual de folclore, nós saímos a campo para pegar aquilo que a gente pudesse dizer, São José está pulsando na área de folclore. O folclore é a ciência que estuda o saber do homem. E esse saber, ele mostra durante a vida inteira. Desde quando ele nasce, nos primeiros passos da vida dele, ele vai mostrando, vai aprendendo coisas e vai fazendo. E é esse conhecimento que a gente quer, que diz que é a identidade da pessoa, que a gente quer falar, desse folclore. Então, a gente tem diversas áreas, o homem faz tudo, né? Ele fala, ele come, ele dança, ele reza, ele planta, ele trabalha, ele cria filho, enfim, é toda a sabedoria dele que não foi aprendida numa escola, na vida que ele vai aprendendo. Então, nós íamos a campo para pegar essa realidade. Então, aí é que nasce a ideia de se ter um espaço onde a gente pudesse colocar esse material que comprovasse essa sabedoria do homem. Assim que nasce a ideia do Museu do Folclore. Onde vamos colocar isto? Para mostrar que isso faz parte da sabedoria do homem. A primeira exposição foi Ciclos da Vida. Gravidez, nascimento, batizado, namoro, escola, casamento, aquilo tudo. Então nós fizemos isso usando as figurinhas das nossas figureiras aqui. Porque nesse ir à cidade ver o que tem, nós começamos a descobrir que os figureiros, dentro da arte, eles eram aqueles figureiros espontâneos que continuavam fazendo suas figuras. Então nós pegamos as figuras com esse, porque o figureiro ele reproduz a vida. Se ele vê uma galinha, ele produz a galinha. Se ele vê uma pessoa com um cestinho, ele reproduz. Então ele é um retrato da comunidade através da arte de fazer figura. Quando você fala em folclore, você não tem um limite, assim como você falou agora, aqui em São José dos Campos. Não tem esse limite político, porque é o homem. Onde o homem está, ele está se manifestando, está dizendo o que ele sabe. Então, as manifestações, o traço cultural daquela região, não tem esse limite, São José, mas chega a ter num espaço maior. Se a gente pudesse olhar assim de cima, você ia ver manchas de manifestações que são comuns em cada região do país. Né? Aqui no Vale, pela sua própria história, né? O que já aconteceu aqui, o que viveu o Vale e tudo, nós temos uma cultura popular
parecida, que a gente chama até da cultura caipira, porque pela própria história o homem é levado a se comportar desse jeito, aprende desse jeito, e isso é comum no vale inteiro. Aí quando eu falo isso, eu falo de fala, modo de falar, modo de rezar, as suas devoções, as suas comidas, a plantação, o uso e costume, crença, tudo isso é comum. Mas, na verdade, no Brasil inteiro tem um traço brasileiro de cultura. O que liga, a gente já fala o Vale do Paraíba, porque tem um rio, né? Então, as cidades que se constituíram no Vale do Paraíba, por conta também desse rio, ela tem traços bem definidos, além dos traços dos costumes históricos. Mas nós vivemos, muitas pessoas, que é muito rico aqui no Vale do Paraíba, é essa relação do homem com a natureza, com o próprio rio, não é? Então nós aqui criamos, adotamos esse nome do Piraquara, que é o homem que convive com esse rio. Então ele sabe muito enchente, peixe, canoa, o que planta de volta, como é que faz aquela pescaria dentro do rio. São saberes imensos. Sabe se o rio está cheio, se está baixo, geografia, sabe tudo. Então, essa sabedoria é um traço das cidades do Vale do Paraíba. São os piraquaras, né? Os que moram, que convivem com ele. Se fosse uma cidade como Caraguatatuba, são os caiçaras, porque eles não lidam com ele, mas lidam com o mar. Então eles têm aquela sabedoria de lidar com a natureza, porque a cultura popular é o resultado do homem vivendo em relação com ele mesmo, com os outros iguais a ele e a natureza. É o ambiente que faz o homem ser daquele jeito, usar certas roupas, tomar certas comidas. Se nós estivéssemos no Polo Sul, Polo Norte, nossas casas seriam diferentes. Se a gente morasse num lugar que tivesse eram palafitas, alagados. Então, o homem é produto desse saber se relacionando com a natureza. São José é uma cidade muito, muito rica pela sua tradição, na parte da alimentação, na parte da crença, das rezas, não é? E isso ainda é comum. Vou dar um exemplo interessante para você. Por exemplo, Santana, que é um bairro, o início de São José é o bairro mais antigo, e como ele é próximo do sul de Minas, e as pessoas caminham, né? Vêm para cá, então os usos e costumes deles são muito presentes em Santana, que diferencia de um outro bairro mais aqui, não sei. Ou outro que tem lá longe, que tem muito imigrante nordestino. Aí vai trazendo aqueles saberes, porque onde o homem vai, levando seus saberes. E ele procura, naquela região, manter o que ele precisa. Comer o que ele gosta, cantar aquilo que ele aprendeu desde criança, que ele tem. Então, São José dos Campos é assim, ele pulsa essas manifestações muito ricas. Essas comissões duraram 10 anos. E durante 10 anos, nós tivemos propondo essas ações lá. Mas depois, não sei que ano que foi, acho que foi no ano 2000, mais ou menos, essas comissões foram dissolvidas. Esse grupo se transformou numa ONG que chama Centro de Estudo da Cultura Popular, para poder dar continuidade àqueles trabalhos que nós já tínhamos começado há 10 anos. Né? Porque aí passou tudo para a Fundação, porque o museu é da Fundação Cultural, o museu foi instalado com dinheiro da Lei de Incentivo Fiscal. E essa Lei de Incentivo Fiscal, a lei já diz, quando acaba o benefício, passa tudo para a Fundação. Então, o museu é da Fundação, é da cidade. E nós, então, nos reunimos num centro de estudo, demos esse nome para continuar estudando e continuamos
nos projetos que estavam sendo desenvolvidos dentro do museu, que foram propostos. Bom, isso tudo sempre é a cultura popular. Então, nós temos projetos que estimulam isso. Nós temos Dialogando com Folclore, nós temos o Museu Vivo, que é muito importante. Nós participamos dos simpósios, dos congressos sobre folclore, levamos a nossa experiência lá para ser discutido. Nós já temos levado esse perfil, essa identidade de São José para outros estados. O Museu do Folclore já é reconhecido no Brasil inteiro como um museu comunitário, tá vendo? Nos convidam sempre para dizer essa experiência que nós passamos aqui. Então, o Ecomuseu é uma conscientização disso que nós já conversamos aqui, né? O que a gente pode, em São José dos Campos, através de uma ação ecomuseológica, conscientizar as pessoas que moram aqui no papel de cidadão. Ou seja, qual é a minha responsabilidade usando o que eu sei, não só na minha casa, já é importante o que ele faz na casa, mas no lugar onde eu moro. Pode ser a rua, pode ser o bairro, pode ser um espaço. Ecomuseu é exatamente isso, é criar nas pessoas essa responsabilidade de ser um ator no processo de cidadão e não ser apenas um espectador. Assim, dando um pequeno exemplo, eu moro num bairro, mas tem diversos problemas no bairro. Aí eu cobro da prefeitura. Ah, a prefeitura não faz isso. Ah, está faltando isso. Ah, está faltando aquilo. E ele como cidadão, o que ele pode fazer? Porque ele mora ali. E a ideia do Ecomuseu é assim, em vez de ser as coisas dentro de uma casa, como tem agora, e que você vai lá e diz, nossa, o que eu sei é importante, nossa, eu tenho essa sabedoria, mas você tem que ir lá para ser soprado nisso, né? Você se descobre lá. O Eco não, o Eco é um espaço onde tudo que está naquele espaço é o acervo do museu, por isso chama Ecomuseu. Então, por exemplo, se tem uma árvore que é importante naquela... Aqui em Santana tem muitos casos assim, mas é um patrimônio natural, mas é histórico, tem uma história. Ali, aquilo faz parte do acervo daquele museu, Eco. É um caminho longo, nós já estamos há quase 20 e tantos anos, né, nesse caminho, mas eu acho que tem muita coisa ainda que conversar, diálogo, sabe? Eu acho essa oportunidade que nós estamos tendo hoje aqui é valiosíssima, porque quem estiver nos ouvindo, eu acho que eu vou lá no museu conversar, lá saber, porque precisa ter esse diálogo, através do Ecomuseu, não precisa a pessoa ir no museu, precisa que haja essa discussão cultural, de folclore, da cultura popular, aproveitar o que o homem tem. O homem já tem essa cultura, não vai investir, ele já é uma manifestação, ele já faz tudo para dizer, eu sou assim, eu posso fazer isso, né? E desperdiçar isso, e depois exigir do homem coisas que ele pode dar, mas ele nem sabe como, ele nem sabe o que ele tem. Então eu acho que São José tem um caminho na área do folclore, um olhar mais cuidadoso em cima dessa área. E vai ser um caminho longo. Já estamos há 20 e tantos anos, né? O caminho para frente. É para vocês que são jovens, que têm os programas aí para fazer, se interessar, abrir essa discussão. Quero agradecer essa oportunidade. Não é uma conversa técnica, né? Que a gente, um dia que vocês fossem lá no museu, vocês veem como é tudo. Tem um museólogo que acompanha, tem planos, tem tudo lá, que tem as pessoas especializadas que recebem para fazer isso, né? Então, no meu caso que eu estou aqui, eu sou essa sonhadora, essa pessoa que soprou lá e continua soprando e buscando e dialogando, porque eu acho que o caminho é esse. O programa Com a Palavra fica por aqui. Até o nosso próximo encontro.